Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, sejam bem-vindos a este encontro de reflexão em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Estamos iniciando mais um momento do Centro Espírita Caminho da Verdade, procurando levar aos nossos irmãos a mensagem do Mestre Jesus na visão da doutrina espírita. Elevemos neste instante os nossos pensamentos ao Pai Celestial, rogando a vós, Pai, as bênçãos para os nossos dias, que possamos, onde estivermos, levarmos a vossa paz, o vosso amor, a misericórdia. Assim, Pai amado, que neste instante as vossas bênçãos recaiam sobre todos os nossos irmãos que sofrem, nossos irmãos enfermos, hospitalizados em seus lares, aqueles que sofrem outras aflições, os momentos que vivemos, que em nome de Jesus a espiritualidade maior possa estar atuando em nosso meio. É assim, Pai, que nós rogamos, que assim seja. Caríssimos irmãos, irmãs, nós temos pelo caminho da verdade, o Centro Espírita Caminho da Verdade, essa programação para levar aos irmãos a mensagem do Mestre Jesus na visão da doutrina espírita. Poderiam alguns perguntarem como na visão da doutrina espírita? Num novo momento da humanidade, os espíritos superiores trazem para nós um novo ensinamento que não altera os ensinamentos do Mestre Jesus, mas que nos elucida muitos pontos que estavam, de certa forma, obscuros. Por esta razão é que nós falamos de doutrina espírita. É uma doutrina filosófica, científica, com consequência moral. E a moral da doutrina espírita é a moral do Mestre Jesus. Jesus não o temos como um líder religioso. Jesus foi um mensageiro da paz, do amor, que abrange todas as religiões, que se digam seguidores dele, que se digam adotantes, usaremos esse termo, da mensagem de Jesus. Daí demanda interpretações muitas vezes diferentes, muitas vezes não exatamente de acordo uma doutrina ou uma religião com a outra, mas busquemos a essência da mensagem do Mestre Jesus. Dos seus ensinamentos, um dos pontos fundamentais é o Sermão do Monte. Jesus nos traz o Sermão do Monte como o paradigma, diríamos, da nossa evolução espiritual. E hoje nós trataremos de um tema que é denominado Bem-aventurados os misericordiosos. Nós vamos ler o que Jesus, segundo a narrativa evangélica, nos diz no Sermão do Monte. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Está em Mateus, no capítulo 5, versículo 7. Segue. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Mateus capítulo 6, 14 e 15. Segue.
Se contra vós pecou vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, Pedro disse-lhe: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Vejamos, está em Mateus, no capítulo 18, versículos 15, 21 e 22. Os estudiosos dos evangelhos, né, vão depois comprovar e analisar o texto na íntegra. Allan Kardec usava tópicos para trazer determinados ensinamentos. Vejamos primeiro: Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Parece interessante, né, que a iniciativa tem que ser nossa. Muitas vezes nós falamos: Deus cuida de mim, Deus me perdoa os meus pecados, Deus. Na verdade, Deus nos deu as responsabilidades. Somos nós que temos que fazer, nós é que temos que perdoar. Nós que temos que ser misericordiosos, nós que temos que ser bons. Por isso Jesus fala: bem-aventurados os misericordiosos, porque estes alcançarão misericórdia. É fácil de entender. Eu só posso ter aquilo que eu conquisto. Se eu não tenho misericórdia para comigo mesmo, se eu não sou misericordioso, eu não alcançarei misericórdia. O que é misericórdia? Apiedar-se da miséria alheia, ser solidário, fraterno, amar. É a misericórdia. Portanto, aquele que não alcança a misericórdia, aquele que não conquista a misericórdia, não pode ser misericordioso. Por isto, é feliz aquele que é misericordioso, porque este alcançou a misericórdia. E diz aqui: se não perdoares os homens as faltas que cometeram contra ti, Deus não nos perdoa. Então, nós podemos depreender deste ensinamento do Mestre Jesus que o perdão que nós obteremos somos nós que conquistamos, somos nós que, na nossa luta, nós vamos aprendendo a não ter ódio, a eliminar as queixas. Se alguém me ofende, e se eu fiquei de veras ofendido, eu vou ter com essa pessoa em particular. Não é aproveitar o público para chegar à pessoa, falar assim: olha, aquele dia você me ofendeu, agora eu quero conversar com você, você estava errado, mas eu te perdoo. Não, não é assim. Nós vamos enfurecer mais ainda essa pessoa. Então eu chamo em particular. Olha, aquele dia houve um mal-entendido entre nós. Talvez você não entendeu bem o que eu disse, o que eu pelo menos quis dizer. Então eu peço que me desculpe, que me perdoe. De repente a pessoa estava aguardando esse momento, talvez até com vontade de falar conosco, mas não tinha jeito. E neste momento a pessoa nos abraça: oh, eu também quero te pedir perdão. Então, na verdade, o que nos perdoa não é nem o perdão dele, é o nosso. Porque perdoar significa tirar de dentro de nós aquilo que nos acabrunha, que nos prejudica, que nos mantém odiosos. Então, a proposta do Mestre Jesus é esta reconciliação.
para que aquele que se sentia muitas vezes magoado também conosco possa avançar, possa se melhorar. Então, Jesus está ensinando e Pedro chega para ele e diz assim: quantas vezes eu devo perdoar aquele que me ofende? Aquele que peca contra mim, né? Quando se fala pecado, aquele que me ofende. Quantas vezes eu devo perdoar? E Jesus diz ele pergunta até 7 vezes. Jesus diz: não, Pedro, até 70 vezes 7 vezes. 70 vezes 7 vezes dá 490 vezes. Mas assim, perdoado esse tanto, nós poderíamos dizer aqui, são 70 vezes 7 vezes cada queixa que nós possamos ter. Ou seja, perdoarmos sempre. Perdoar sempre significa, quero repetir, não guardar mágoas. Às vezes alguém diz: eu não levo desaforo para casa. Na verdade, desaforo não é para ser levado para casa mesmo. Porque se alguém me agride na rua, me ofende e eu me irrito, mas me mantenho e levo esta irritação, este ódio para casa, e vou contaminar a minha casa, vou contagiar a minha casa com ódio, com mágoas. E de repente eu vou desforrar, usar esse termo aqui, da minha família. É justo? Claro que não. Então eu faço aquele ensinamento dos antigos: ouvir por um ouvido e soltar pelo outro. Significa ignorar aquilo que nos foi dirigido. Ah, mas isso é covardia? Não. Covardia é desforrarmos nos outros aquilo que fizeram para nós. Então, por isto, nós haveremos de perdoar sempre, ter o coração limpo. Quando Jesus fala que são bem-aventurados os pacificadores, os limpos de coração, perdão, significa aquele que não tem mágoa. Esses são bem-aventurados, porque estes verão Deus em tudo, sem preconceitos, sem preconceitos. Hoje nós ouvimos tanto os preconceitos, as campanhas, e de repente nós estimulamos ao preconceito. Quando nós falamos é proibido isso, nós estamos destacando aquilo. Nós temos que ver as pessoas de forma igual, independentemente de raça, independentemente de classe social, de intelectualidade, ver nas pessoas o nosso irmão. Isto facilita-nos a limpar o coração, a mantê-lo sem queixas, sem ponderações não muito corretas. Então, vem os ensinamentos do Mestre Jesus. O maior sacrifício, né, que nós possamos fazer para a nossa elevação é a luta contra nós mesmos, buscarmos sempre avançarmos, sermos amáveis. Nós estamos olhando aqui o Evangelho para a gente ir acompanhando, né? A reconciliação com os adversários. Jesus nos ensina a reconciliar-vos com os vossos adversários, né? Quanto mais depressa possível, enquanto estamos a caminho com Ele, certo?
para que ele não vos entregue ao juiz, e o juiz não vos entregue ao seu ministro, e este o leve à cadeia, e tu não sairás de lá até que pagues o último ceitil. Certo? Então, aí nós vamos analisar. Esse texto está em Mateus também, no capítulo 5, itens, o versículo 25 e 26. Faz parte do Sermão do Monte. Reconciliai-vos mais depressa com teu adversário enquanto está a caminho com ele. Mas diz assim, para que ele não te entregue ao juiz, o juiz não o encaminhe ao seu ministro, e este nos levará à cadeia, e não sairemos de lá até que paguemos o último ceitil. Aí eu pergunto aos irmãos, há condenação eterna? Ou haverá condenação eterna para aqueles que, de alguma forma, não tiveram uma vida reta, que agrediram, que cometeram crimes, estão condenados eternamente à perdição? Vejamos aqui. Digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último ceitil, ou significa último centavo, a menor parte do débito. Isto nos traz esperança. Embora muitas vezes nós retardemos o nosso avanço espiritual, um dia cairemos em si e mudaremos o nosso rumo, muitas vezes à custa de sofrimento, de enfermidades, de deficiências, para que possamos reparar aquilo que nós cometemos. Por isto Jesus nos fala, até que paguemos o último ceitil ou centavos já para a nossa moeda. Aí nós vamos analisando, né? E fala assim, se nós vamos entregar lá, fazer a nossa oferenda, a nossa oferta, eu entendo essa oferta como a nossa oração, e lá na hora nós lembramos que temos algo contra alguém e que alguém pensamos que também tenha contra nós, nós deixamos ali a nossa oferenda, a nossa oferta, a nossa oração, como podemos entender, e vamos procurar esta pessoa para nos reconciliarmos com ela. Depois que estivermos reconciliados, voltaremos a fazer aquilo que nós deixamos no altar. No altar, esse altar pode ser o nosso quarto, pode ser o centro espírita onde frequentamos, pode ser a igreja, os irmãos de outras correntes. Nós vamos primeiro nos reconciliarmos com os nossos adversários, porque ninguém ora decididamente com o coração cheio de mágoa. Não há oração com mágoas. Este é o ensinamento do Mestre Jesus. Aí poderíamos perguntar, e se aquela pessoa não quiser se reconciliar conosco? O nosso gesto de procurá-la já é a nossa reconciliação. Independe do sentimento da outra pessoa. É a mudança dos nossos conceitos,
a transformação permanente dos nossos atos. É isto que vale. Há também aqui, é aquele que só olha os defeitos alheios, vê um cisco no olho dos outros, mas não consegue ver uma trave que está no seu olho. Significa, sabe que uma pessoa tem lá um determinado defeito, mas não percebe os seus, que muitas vezes são maiores do que os defeitos daquela pessoa. Então Jesus fala: vedes um argueiro, né, um cisco no olho do próximo, mas não percebe os seus defeitos? Então, primeiro tiremos o argueiro, a trave dos nossos olhos ou do nosso olho, para depois servirmos de exemplo àqueles que ainda estão a progredir. É importante refletirmos sobre isso. Tudo que Jesus nos ensina é para que nós construamos a nossa evolução. Entendamos isto. Parei um pouquinho para a gente refletir. Tudo o que nós conquistamos é pelos nossos esforços. Ah, mas e Deus onde fica nisso? Ele não nos ajuda? Deus nos ajuda na nossa evolução dando-nos as oportunidades. A nossa existência é a ajuda divina para a nossa evolução. Ele nos criou simples e ignorantes e nos deu todas as oportunidades, os atributos, para que, valendo-nos dessas possibilidades, nós façamos a nossa caminhada evolutiva. É assim que nós avançamos. Não devemos julgar os outros, mas não podemos observar as falhas alheias? Podemos. Não devemos julgar indevidamente, fazer falsos julgamentos. Eu não me simpatizo com uma pessoa, passo a atribuir-lhe defeitos. Será que o defeito não é meu? Será que essa antipatia não parte de mim? Então eu não devo julgar ninguém, a não ser que nós tenhamos consciência de que essa pessoa pode prejudicar uma coletividade. Este é o julgamento que se pode fazer. Quando nós constatamos uma verdade, então nós, muitas vezes, a denunciamos. Né? Denunciamos a pessoa que comete, ou que é capaz de cometer determinados delitos, para salvaguardar a coletividade. Há esses que são criminosos, que nós já sabemos que cometeram determinados crimes contra crianças, contra adolescentes, em todos os sentidos. Se nós sabemos, nós temos a obrigação de levar às autoridades para evitar que esta pessoa continue praticando os delitos. Aí nós podemos fazer, mas precisamos tomar muito cuidado para não, muitas vezes, levarmos a sofrimentos pessoas que não tinham cometido determinados erros. Creio que deu para a gente entender. Quantos justos estiveram presos por anos enquanto os criminosos estavam soltos? Lembramos de
Antônio de Pádua, né, que seu nome era Fernando Bulhões, ele pregava em Pádua e o seu pai estava sendo condenado em Lisboa. E neste processo, neste momento de julgamento, o seu pai pensa: criei 2 filhos e no momento que mais eu necessito, não tem um para me ajudar. Antônio de Pádua pregava em Pádua e de repente ele adormeceu, se deslocou a Portugal e Lisboa, se apresentou perante o juiz e disse: esse homem é inocente. O verdadeiro criminoso é o fulano de tal que mora na rua tal, número tal. O juiz suspendeu a sessão, mandou seus agentes à casa denominada e realmente a pessoa confessou o seu crime e o pai do Antônio de Pádua foi liberto. Alguém fez uma denúncia falsa, injusta, quase levou o inocente à morte. Portanto, tomemos cuidado com aquilo que nós levantamos sobre as pessoas. Queridos amigos, irmãos, que possamos refletir sobre o ensinamento do Mestre Jesus. Que a cada momento da nossa vida seja um momento de reflexão. Nós, muitas vezes, reclamamos um mundo justo, um mundo melhor, mais amoroso, mas nós não somos justos, não somos amorosos. Pensemos nisso e comecemos esta construção de um mundo melhor pelos nossos atos, aprendendo a tolerar se ainda não amamos, mas batalhando para amarmos, porque só o amor nos eleva. É assim que nesse instante agradecemos a vós, Pai Celestial, em nome de Jesus, o nosso Mestre. Permita-nos, Pai, que a espiritualidade maior esteja conosco sempre, nos ajudando a seguir na trilha da redenção espiritual. É assim, Pai, que nós agradecemos. Que assim seja. Caríssimos amigos, que Deus nos abençoe. Muita paz.